Bom dia, boa tarde ou boa noite, minha gente. Espero que estejam todas e todos muito bem. E nós vamos falar de história do Brasil hoje mais uma vez, tá bom? Vamos conversar um pouquinho sobre o Segundo Reinado. É a última aula sobre esse tema, onde nós vamos discutir o declínio e a queda do império, da monarquia no Brasil. Maravilha? Para começar a conversar sobre esse tema, eu queria chamar a atenção de vocês para o seguinte. Nas aulas anteriores, a gente já viu vários elementos que estão levando ao enfraquecimento do Dom Pedro II. Que estão levando ao enfraquecimento do Segundo Reinado. Que estão levando ao enfraquecimento do Império no Brasil. A gente conversou que, politicamente, começa a haver um desgaste do imperador a partir de 1870, principalmente. Por quê? Porque nós temos alguns elementos que estão se transformando na sociedade brasileira, na realidade brasileira, não só na sociedade. O primeiro elemento é uma transformação econômica muito importante, que é dupla essa transformação econômica. De um lado, é o desenvolvimento do café como novo produto central da economia brasileira. O café sozinho, no final do Segundo Reinado, equivalia a mais de 60% do total de exportações da economia brasileira. Sendo a economia brasileira uma economia agroexportadora, ou seja, uma economia cuja maior fonte de renda, maior fonte de riqueza, maior fonte de recursos era precisamente a exportação agrícola. O café sozinho respondia por mais de 60% dessa riqueza. O segundo elemento de transformação a gente chamou de modernização conservadora, que é a prosperidade do café foi tão grande que acabou atraindo e desenvolvendo um processo secundário de modernização aqui no Sudeste, principalmente. E essa modernização se manifestou principalmente de duas formas. Primeiro, com industrialização, usei o conceito errado, com surtos industriais e crescimento industrial limitado, mas houve um crescimento industrial no Brasil nesse período, menor do que poderia ser, mas houve. Não foi um crescimento tão forte a ponto de tornar o Brasil um país industrializado, ou seja, que desenvolve a indústria como base da sua economia. As estruturas da economia continuaram sendo agroexportadoras, latifundiárias e tudo mais, só que teve mudança. A indústria cresceu. E também uma modernização no sentido dos transportes, do desenvolvimento das cidades, nas cidades de uma diversificação econômica com o crescimento do mercado interno, do pequeno comércio, da produção industrial e artesanal, o desenvolvimento de oportunidades de trabalho para profissionais liberais, trabalhadores livres e um monte de coisa que estava dando uma dinâmica mais viva para a economia brasileira, fazendo com que ela, apesar de ser predominantemente agroexportadora, já não fosse mais apenas agroexportadora. Então havia um processo de desenvolvimento, de modernização e de transformação dupla na economia. O café gerando uma nova fonte de riqueza e, portanto, uma nova fonte de poder econômico para os fazendeiros do Sudeste. E a diversificação lenta, gradual, mas constante da economia com crescimento industrial e crescimento urbano. Esse é um elemento. O outro elemento de transformação que a gente já estudou são as mudanças na sociedade. São as mudanças na sociedade. E essas mudanças na sociedade se manifestam principalmente como? Pelo declínio da escravidão, desde principalmente 1850 com a Lei Eusébio de Queiroz que proibiu o tráfico negreiro, junto com o declínio da escravidão, também o crescimento da imigração europeia para o Brasil e o crescimento do mercado de trabalho livre, assalariado e, portanto, do mercado consumidor interno. Então, isso vai gerando novas oportunidades de vida social que não existiam antes, para a gente livre poder se desenvolver, poder viver, poder, enfim, trabalhar. Os imigrantes trazendo com eles diferentes experiências, diferentes culturas, novas ideias, né? Comunismo, anarquismo, ideologias revolucionárias da classe trabalhadora começam a penetrar no Brasil nesta época, em parte pela entrada, em parte grande, considerável, pela entrada dos imigrantes que carregavam essas ideias, essas experiências de organização sindical, de organização política, que o trabalhador brasileiro ou conhecia muito pouco, ou só tinha ouvido falar, ou não conhecia nada. Então, quer dizer, a sociedade está se complexificando também. Nós temos o desenvolvimento de uma camada média
e de uma camada de trabalhadores livres cada vez mais organizada e consciente. O terceiro elemento é que nós vamos tendo mudança também no campo da política. Por quê? Porque até 1870 estava mais ou menos tranquilo, liberais e conservadores se revezando ou se unindo para governar o Brasil. Só que a partir de 1870, um descontentamento político muito grande começa a ganhar força. E esse descontentamento político é formado pelos fazendeiros de café que estão meio descontentes, porque o café é um produto muito lucrativo, a elite cafeicultora é a base da economia brasileira nesse período, a elite cafeicultora é muito poderosa economicamente, mas politicamente ela é subempoderada. Tem menos poder do que gostaria de ter. Então veja, cada vez mais essa elite cafeicultora começa a pensar qual é a melhor forma de conseguir que o poder político dos fazendeiros do Sudeste, da zona cafeicultora, seja reflexo do seu poder econômico. Ou seja, como ter um governo onde os cafeicultores mandem no Brasil como mandam na economia? Essa é uma questão. Segunda questão é, classe média urbana e industriais não estão felizes com o governo Dom Pedro, por quê? Porque é um governo que não aposta e não investe na industrialização, na dinamização, não lembro o que eu falei, industrialização, dinamização e modernização do país. Então essa galera se sente politicamente excluída, a classe média, que é intelectualizada, é um monte de coisa, mas não tem quase influência nenhuma no poder, no governo, e tem pouquíssimos direitos de cidadania efetiva. E os industriais que querem uma sociedade mais urbanizada, mais industrializada, onde eles possam se tornar uma nova elite. Essa galera também está descontente. Terceiro elemento é que vai começar a ter descontentamento também dentro do exército, principalmente depois do quê? Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai levou ao fortalecimento do movimento abolicionista, levou o Brasil a uma crise econômica que gerou grandes descontentamentos na sociedade, principalmente nessas camadas mais urbanas, da classe média, dos industriais, mas também dos fazendeiros. O exército não queria mais lutar contra quilombo, então o movimento abolicionista vai ganhando força. A ideologia positivista e salvacionista de que o exército tinha que salvar o Brasil do atraso, pondo em prática um governo forte, centralizado, na mão dos militares, que eram os únicos que conseguiriam modernizar o Brasil, usando as ideias do positivismo, da modernização científica, tecnológica, industrial, ordem e progresso. Esse também é um fator de descontentamento e desestabilização. Então nós temos vários elementos que mostram isso aqui, gente. Que o segundo reinado, nossa senhora, que o segundo reinado vai viver, a partir da década de 1870, um processo de enfraquecimento. Por quê? Porque estão acontecendo transformações econômicas, estão acontecendo transformações sociais, estão acontecendo transformações políticas, e o governo de Dom Pedro II ainda está preso àquele estilo de parlamentarismo às avessas, que reveza ou junta liberais e conservadores, e não consegue atender às demandas, resolver o descontentamento dessas outras camadas, do exército, da classe média, dos industriais e dos cafeicultores. Então, de certa forma, nós temos transformações econômicas muito fortes a partir da metade do século XIX, que vão criando novas necessidades de estrutura, ou seja, para ter industrialização, precisa investir em estrutura. Para ter desenvolvimento das cidades, precisa investir em estrutura. Surgem novos grupos sociais, os cafeicultores, a classe média, os industriais, e essa galera não tem participação na política, não tem força na política. Por quê? Porque há uma imobilidade político-administrativa do imperador Dom Pedro II e da sua estrutura de poder. Político-administrativa quer dizer a relação entre sociedade e o Estado. Então esse imobilismo não permite o atendimento dessas novas necessidades e vai gerando descontentamentos cada vez maiores. Então, como essa estrutura do governo monárquico aparentemente não se adapta, isso é um fator fundamental de descontentamento, enfraquecimento e crise da monarquia. Tanto é verdade, gente, que a partir de 1870 começa a aparecer no Brasil
novos partidos políticos chamados de partidos republicanos, que vão defender que a solução para os problemas do Brasil, seja por uma ideia de modernização, seja uma ideia por ter mais poder ou mais direitos ou mais cidadania, seja por uma ideia dos cafeicultores quererem comandar a política, seja os militares achando que precisavam ter um governo forte que impusesse a ordem e modernizasse o país. Seja qual for a interpretação do que o Brasil precisa, muita gente começa a olhar e fala assim, a república é a resposta, porque na república não tem imperador e tem mais facilidade de transformação. Então começa a se formar um movimento republicano no Brasil, com o Manifesto Republicano em São Paulo e a fundação do Partido Republicano Paulista. Vai ter no Rio de Janeiro, vai ter em Minas Gerais, vai ter na Paraíba, vai ter no Pernambuco, vai ter na Bahia, vai ter no Rio Grande do Sul, vai ter em todo lugar o surgimento desse movimento republicano. Tá beleza? Então essas são as condições gerais. Dá uma olhada nessa charge, que divertida. Essa é uma charge publicada numa revista brasileira da época, claramente, da década de 1880, claramente fazendo uma crítica muito pesada ao imperador Dom Pedro II. Ele aparece dormindo, sentado na cadeira, né? Olha ele já velhinho, com uma cara de cansado, mas ao mesmo tempo com uma cara parecida do meu avô um pouco antes de morrer. Meu avô sempre foi um cara muito ativo, sempre foi um cara muito assim, sacudido, que se virou sozinho, que saiu de empregado de fazenda e virou sitiante e tal, não sei o quê. Mas na velhice ele estava assim. Já não conseguia entender muito bem o que estava rolando, tentava ler as coisas e não conseguia ficar muito tempo lendo, acabava ficando cansado e dormia sentado, dormia vendo televisão sentado. E nesse processo não, desculpa, esse tiozinho, que é o Dom Pedro II, é um vovozinho. Ele já estava aproximadamente 40 anos no poder como imperador, ele tinha assumido o trono com 14 anos em 1841, já estamos aí na década de 1880. Foi o mais longo período de governo da história do Brasil, e foi o mais longo período de governo da história do Brasil sem revoltas. Mas as pessoas estavam começando a enxergar Dom Pedro assim, que está dormindo com o poder que ele tem, poder moderador, lembra? Com o país no colo. O País é o nome do jornal, que realmente existia um jornal chamado O País. Ai, cara, eles não sabiam escrever país, escreveram com Z. Naquela época a grafia era diferente. O jeito de escrever país era com Z mesmo e sem acento. Mas na verdade isso aqui é um símbolo, né? É uma mensagem simbólica, que é Dom Pedro dormindo com o país na mão. O que é o país? O Brasil, caralho. Ele é o imperador, ele é o detentor do poder moderador, ele tem a condição de nomear o primeiro-ministro, seja quem for, ele tem condição de direcionar as votações no parlamento para aprovar mudanças nas leis, para tentar modernizar o país, para tentar modernizar a estrutura política, para tentar modernizar a economia, para tentar, enfim, dar uma resposta aos novos interesses e expectativas e nada. O que ele faz? Tem um monte de notícia acontecendo, né? O jornal é isso, um monte de notícia. Olha quantos jornais esperando, Jornal do Comércio, Jornal do Rio de Janeiro, monte de jornal esperando, Gazeta de Notícias, monte de notícia então acontecendo, um monte de fatos que exigem a atenção do imperador acontecendo e ele dormindo com o país no colo. Então isso é uma crítica ácida e bastante fulminante, dizendo: esse velho não dá mais conta de ser imperador. Inclusive porque na época estava tendo uma discussão muito grande que o Dom Pedro estava com alguns problemas de saúde e vira e mexe ele estava se licenciando do trono. E estava colocando a sua filha mais velha, herdeira do trono, a princesa Isabel, como princesa regente. Por isso que a gente viu na outra aula lá que quem assinou a Lei Áurea foi a princesa Isabel. Porque ela estava ocupando o trono no lugar do pai, que estava licenciado do trono por problemas pessoais e de saúde. Então veja, esse era um cenário em que a credibilidade, a legitimidade da monarquia em geral e do Dom Pedro II em particular estavam sendo contestadas a cada momento. Para piorar a situação, alguns incidentes políticos vão acontecer nessa década de 1880 que vão acelerar o desgaste do governo imperial e, finalmente, a queda do império. Então a gente tem algumas questões importantes. A primeira delas
É chamada de questão religiosa. A questão religiosa não é nada assim de realmente que tenha abalado as estruturas, mas é o seguinte: queimou o filme do governo. O imperador no Brasil, desde 1824, quando foi criada a Constituição Imperial, que oficializou o Brasil como um país independente e criou, né, o sistema de funcionamento dos 4 poderes, aquela coisa toda, uma das coisas que essa Constituição determinou é que o imperador teria 2 poderes religiosos, chamados de padroado e beneplácito. O que eram esses poderes religiosos? O padroado é como se o imperador fosse um padrinho da Igreja Católica. Significa o quê? Que no Brasil havia uma união entre Igreja e Estado. O catolicismo era a religião oficial do país e o imperador tinha por obrigação apoiar a Igreja Católica e, ao mesmo tempo, ele tinha condições de influenciar o funcionamento da Igreja Católica no país. Padroado, né? Ele era como se fosse um padrinho, um protetor do catolicismo como religião oficial. O segundo poder religioso que o imperador tinha, que era o beneplácito, dizia que o imperador, as decisões tomadas pela Igreja Católica, para valer aqui no Brasil, elas tinham que ser confirmadas pelo imperador. Então o imperador tinha que dar seu beneplácito, ou seja, sua aprovação bondosa, concordando com o Papa. Então, sei lá, o Papa fala assim: católicos não podem mais usar caneta preta. Para no Brasil ser proibido o católico usar caneta preta, não basta o Papa ordenar. O imperador tem que dar o beneplácito, tem que dar a confirmação. Tá? Beleza. Por muito tempo, foda-se. Era poder religioso, mais de 90% da sociedade brasileira era católica mesmo e estava tudo bem. Só que no final do século XIX, o que nós temos? Nós temos uma modernização cultural também, né? uma europeização maior. As modas científicas, filosóficas, culturais da Europa estão chegando no Brasil com mais velocidade, com mais força. Uma dessas modas era o positivismo, o iluminismo, né? Algumas dessas modas: o positivismo, o iluminismo, o republicanismo, o abolicionismo, que vão ter grande impacto, né, na política, na sociedade e na cultura. Mas, em especial, vai acontecer um negócio que é o seguinte: havia lá na Europa uma treta muito forte entre Igreja Católica e maçonaria. Maçonaria escreve com C cedilha, viu, gente? Para quem não sabe o que é a maçonaria é uma sociedade secreta, que eu não sei exatamente como ela funciona, mas ela é uma sociedade secreta que tem lá os seus rituais internos, que são secretos. Ela tem lá a sua hierarquia de poder, que hoje não é tão secreta assim, mas nessa época era mais sigilosa. Eles têm seus locais de reuniões que chamam lojas maçônicas. Na origem, a maçonaria, segundo a tradição que eu conheço, porque tem várias diferentes correntes que explicam a origem da maçonaria. A que eu conheço diz que a maçonaria tem origem naquelas ordens religiosas lá do fim da Idade Média, lá da época das cruzadas e tal, que tinham a ver com a luta contra a ignorância, a luta contra o fanatismo, a luta contra, enfim, esse mundo de trevas religiosas. E que, com o tempo, principalmente no século XVIII, na época do Iluminismo, a maçonaria vai virando uma sociedade secreta de rituais, que alguns dizem que são rituais místicos, orientais, de sabedorias milenares, mas é um ambiente de debate filosófico, científico e político muito forte. Então a maçonaria era um centro, antes da Revolução Francesa acontecer, por exemplo, um centro muito forte de difusão dos ideais iluministas. Eles preparavam materiais em segredo, discutiam e tal, distribuíam, faziam reuniões secretas para debater ideias iluministas e fazer conspirações contra o governo absolutista. Aqui no Brasil, quem fez a primeira revolta pela independência do Brasil, a Inconfidência Mineira de 1789, foram as lojas maçônicas de Ouro Preto, de Vila Rica. Então, veja, era uma sociedade secreta, científica, filosófica, meio mística, mas de influência política muito forte. E na Europa do século XIX tinha uma treta muito grande entre a maçonaria, que cada vez mais adotava uma postura iluminista e cientificista de defesa da ciência, e a Igreja Católica, né, que é religiosa, enfim, teocrática e teocêntrica. Chegou a um ponto da treta ser tão grande que os católicos, a Igreja Católica decretou
que era proibido ser católico e maçom ao mesmo tempo. E que todos os maçons católicos ou tinham que escolher, ou era maçom ou era católico. Se resolvesse continuar maçom, tinha que ser expulso do catolicismo. E essa ordem do Papa lá em Roma chegou no Brasil, tinha que excomungar. Excomungar é expulsar da comunhão, expulsar do pertencimento dos católicos as pessoas da maçonaria. Só que o imperador era maçom, um monte de bispos e padres eram maçons, a elite agrícola era inteirinha maçom, porque no Brasil a maçonaria ela tinha muito essa cara de ser uma espécie de clube dos poderosos. Não é só isso, tá bom? Por favor, não entendo que eu estou dizendo que a maçonaria existe para isso, mas no Brasil ela foi ganhando no Segundo Reinado e na República essa cara de ser uma espécie de união dos poderosos para meio que governarem o funcionamento do país, da economia, enfim. E a maçonaria, então, tinha muita influência dentro do governo. Porra, o próprio imperador era maçom. Então, nesse cenário, o que vai acontecer? O Dom Pedro vai usar o seu poder do beneplácito para dizer não para o que o Papa fez, porque o Papa decidiu. E não vai deixar essa decisão ser aplicada no Brasil. Só que teve alguns bispos que não eram maçons e que eram muito ligados à hierarquia do catolicismo, que obedeceram essa ordem do Papa e expulsaram da igreja padres maçons. Isso deu maior confusão, deu maior discussão nos meios de comunicação, dos jornais e revistas da época, tal, porque o Dom Pedro interviu na situação, readmitiu os padres e puniu os bispos. Tipo, ele usou um poder religioso mesmo. Então, o que os republicanos, os iluministas, os liberais, a galera toda que criticava, né, o exército, as elites, os intelectuais de oposição ao império, o que os caras falaram disso? Eles aproveitaram esse acontecimento para dizer, tá vendo como a monarquia é um governo atrasado e incapaz de modernizar o Brasil? Pelo fato do imperador ter poderes religiosos, tem uma mistura entre governo e religião que no mundo moderno já não é mais admissível. Nós temos que ser positivistas, ou seja, nós temos que separar a igreja de religião, criar um Estado laico para que a religião cuide dos assuntos religiosos e o Estado cuide dos assuntos sociais, econômicos e políticos. Sem essa mistura, né? Então a questão religiosa é um elemento que vai aumentando as críticas e aumentando essa percepção de que a monarquia era um governo incapaz de se adaptar aos novos tempos, incapaz de se modernizar e modernizar o Brasil. Não sei porque eu voltei aqui para mim. O segundo incidente político que vai aumentando o desgaste é a chamada questão militar. O que é a questão militar? Tem a ver com o exército depois da Guerra do Paraguai, ser cada vez mais salvacionista, ou seja, achar que o exército vai salvar o Brasil do atraso e vai modernizar o país, ser cada vez mais positivista, ou seja, defendendo uma ideologia e uma filosofia de modernização, ciência, tecnologia e indústria. E a Guerra do Paraguai, além de ser importante para essas ideias se desenvolverem, ela foi importante também porque o governo imperial fez um monte de promessa para os militares, mas não cumpriu nenhuma. Fez promessa para os soldados normais de que as pessoas iam ter assistência para os veteranos, ia ter moradia e essas coisas. E não tiveram. Inclusive, uma das hipóteses é que as primeiras favelas do Rio de Janeiro, nos morros, surgiram porque ex-militares que estavam buscando o seu direito de ter moradia e não receberam, se acamparam nos morros e acabaram virando moradia fixa ali de improviso e com muita precariedade. Além disso, os oficiais do exército, os altos comandantes do exército, como é o caso do Marechal Deodoro da Fonseca, que é um militar que vai comandar em 1889, o golpe militar que vai expulsar Dom Pedro do trono e vai transformar o Brasil numa república por uma ação militar, esses alto-comandantes do exército, eles tinham recebido promessas de que teriam maior participação no governo e maior influência política, mas isso acabou não acontecendo. Essa questão militar tem muito a ver com o choque de disputa de poder entre os ministros do governo Dom Pedro II, que eram militares, ligados às áreas militares mesmo, e os ministros que eram civis, que eram pessoas políticos e pessoas da elite, ministros da economia, da justiça, sei lá o que, etc., que não queriam essa ascensão dos militares. E Dom Pedro estava mais do lado dos civis do que dos militares. Então, isso vai desgastando cada vez mais
o apoio de Dom Pedro dentro do exército, das tropas, e dentro do alto comando militar também, por causa de negar esse poder político. A abolição da escravatura vai ser uma espécie de gota d'água. Por quê? Não porque Dom Pedro acabou com a escravidão, né? Quem assinou foi a princesa Isabel, mas é o Segundo Império, é o reinado de Dom Pedro. Não porque ele acabou com a escravidão, a gente já sabe que a escravidão estava acabando por si só, desde que acabou o tráfico negreiro. Quando a escravidão acabou no Brasil, mal tinha 400 mil escravos no país inteiro. Alguns falam em 200 mil escravos só, alguns historiadores. A gente não sabe ao certo, porque depois que acabou o Segundo Reinado e veio a República, o primeiro ministro da Economia deu ordem de queimar todos os documentos relativos à escravidão, dizendo que era para apagar essa vergonha da história do Brasil, e aí fudeu com a gente, né? Com os historiadores, que perderam valiosos e preciosos documentos para estudar a história da escravidão no país. Mas tudo bem não, que bosta, mas fazer o quê? Então o problema não está na abolição da escravidão, a escravidão estava acabando por si só. O problema está onde? O problema está no fato de que o Dom Pedro II não pagou a indenização que os grandes fazendeiros achavam que mereciam, que queriam, que exigiam a indenização, porque eles diziam: o escravo é uma propriedade privada, é uma mercadoria que nós compramos e nós somos donos. Se o Dom Pedro, o governo imperial, tira a nossa propriedade e não nos paga indenização, quer dizer que é um governo que não respeita a propriedade, e pode ser então um governo que coloque em risco a elite ao, por exemplo, defender reforma agrária, que é não respeitar a propriedade sobre a terra. Entendeu? Então por isso que a monarquia vai perdendo seus apoios. Não tem apoio dos cafeicultores, que querem mais poder e não tem. Não tem apoio da classe média dos industriais, porque querem modernização e não rola. Não tem apoio, está perdendo o apoio do exército, porque o exército é salvacionista e positivista e está descontente. Vai perdendo o apoio dos grandes fazendeiros, porque eles estão descontentes com não ter acontecido indenização pelo fim da escravidão. Então Dom Pedro está ficando isolado. A gota d'água, além disso, tem a propaganda do Partido Republicano, como a gente viu na charge, né, do partido e do movimento republicano, tentando criar essa imagem de um governo incompetente, ineficaz e atrasado, com um imperador velho e decrépito que não consegue resolver mais nada. Principalmente aqui em São Paulo, no Sudeste em geral, essa ação de propaganda dos republicanos é muito forte. A gota d'água foi o plano reformista do Visconde de Ouro Preto. Olha o que o Dom Pedro faz. O Dom Pedro nomeia um novo primeiro-ministro, em 1889. Esse novo primeiro-ministro é o Visconde de Ouro Preto, um político mineiro. E ele disse para o Visconde de Ouro Preto assim: Visconde de Ouro Preto, faz um plano de reformas e mudanças que a gente coloque em prática tudo que o Partido Republicano está dizendo que é necessário para o Brasil sair do atraso e virar um país moderno. Então nós vamos quebrar as pernas do Partido Republicano. Vamos fazer antes deles o que eles dizem que vão fazer se chegarem ao poder. Com cuidado, o único cuidado de não acabar com a monarquia, que é uma das propostas dos republicanos. Beleza. Então Dom Pedro vai lá, o Visconde de Ouro Preto vai lá, faz o plano, Dom Pedro aprova esse plano, o plano vai ser aplicado, que diz basicamente o seguinte, que gradualmente o poder moderador ia ser extinto, que ia deixar de existir Conselho de Estado, né, para ter um grupinho de pessoas escolhidas pelo imperador para ter influência sobre o governo, que ia ter só 3 poderes equilibrados, separados, independentes e autônomos, cada um com a sua função e um fiscalizando o outro, aquele equilíbrio de poderes que o Montesquieu falava desde o Iluminismo, que ia acabar o voto censitário, ia ter voto livre para os homens, as mulheres continuariam excluídas, mas ia ter voto livre, que o voto não seria mais indireto, seria voto direto, as pessoas escolheriam seus representantes para o parlamento diretamente, não teria mais aquele lance de escolher um representante que escolhe o deputado, que escolhe o senador. O imperador não nomearia mais os senadores, o Senado não seria mais vitalício, e propunha a reforma agrária. A hora que os grandes fazendeiros viram isso, eles falaram assim, chega, agora não tem mais como apoiar Dom Pedro de jeito nenhum. Sem apoio nenhum, isso abriu espaço para quê?
para que os republicanos tomassem o poder. Quem lidera o movimento é o exército, na figura do Marechal Deodoro da Fonseca, que era ministro do Dom Pedro até poucos meses. Saiu do governo imperial e de repente virou um apoiador da República. Por quê? Porque tinha interesse no governo da República, tinha interesse em ter poder nesse novo regime que ia nascer. Então, no dia 15 de novembro de 1889, e é por isso que esse dia é feriado nacional, porque é o dia da proclamação da República no Brasil. Na verdade, a proclamação da República foi um golpe militar mesmo, porque não teve grande participação popular, até teve uma parte do povo, principalmente nas cidades, as classes médias, e a população que tinha um pouco mais de informação e tal, uma parte grande dessa galera apoiou a proclamação da República. Mas não teve um movimento de rua, que o povo foi para a rua para fazer uma revolta contra a monarquia. Os ex-escravos até ficaram tristes e até ensaiaram defender a monarquia, porque viam no Dom Pedro II o cara, né, na Princesa Isabel especialmente, as pessoas que garantiram o fim da escravidão. Então tinha uma certa polêmica nas camadas populares mais pobres, se era a melhor coisa derrubar Dom Pedro ou não, mas no fundo o povo apertou foi a tecla foda-se. Porque o povo sabia que tanto faz monarquia ou república, o povão mesmo ia estar excluído do poder, ia estar excluído das condições de cidadania. Então, na verdade, foi um movimento dos militares, que deu um golpe de Estado, né, desrespeitou a lei, derrubou Dom Pedro, não consultou o povo, não teve grande movimento popular apoiando. Quem apoiou a República foram os partidos republicanos, obviamente, e dentro da sociedade como um todo, não só dentro da política, dentro da sociedade, os cafeicultores, a classe média e os industriais. E parte dos grandes fazendeiros muito putos com o fim da escravidão sem indenização. E é isso. Não foi um movimento de massa, não foi um movimento popular, foi um movimento elitista, militarista e foi um golpe de Estado. Se é legítimo ou não, blá blá blá, mano, isso não é a discussão. A discussão é, acaba a monarquia em 15 de novembro de 1889, começa a República no Brasil e nós acabamos a nossa última aula sobre o período do Segundo Reinado no país. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham conseguido acompanhar bem e a gente se encontra nos plantões de dúvidas online por aí para conseguir amarrar todas essas ideias. Tá bom, minha gente? Muitíssimo obrigado pela atenção e pelo carinho, pelo respeito de vocês e até a próxima videoaula. Um beijo.